Você acha que está olhando para uma zona de guerra, uma terra esquecida, um cemitério de impérios? Olhe mais de perto. Sob essa poeira, existe um potencial inexplorado, estimado entre 1 e 3 trilhões de dólares. Minerais capazes de impulsionar a próxima geração de carros, telefones e energia limpa. Mas o Afeganistão é mais do que aquilo que está enterrado no subsolo. Esta é uma terra moldada por 3.500 anos de história, onde deuses gregos um dia encontraram monges budistas e antigas rotas da seda conectaram o mundo. Para além das cicatrizes e do silêncio, algo permanece. Este não é o Afeganistão das manchetes. É o Afeganistão que a Terra lembra, complexo, resiliente e profundamente incompreendido. Cabul, o batimento da sobrevivência. Entre em Cabul e a primeira coisa que você sente não é o passado, é o pulso. A cidade vibra com uma energia inquieta, um ritmo de alta voltagem moldado pela sobrevivência crua. Os mercados se espalham pelas ruas, os motores ficam ligados no trânsito e o cheiro de naan recém-assado atravessa a poeira. A vida segue em frente aqui, não em silêncio, mas com uma determinação teimosa. Olhe um pouco mais de perto e as contradições começam a surgir. Sob o barulho, existe uma tensão que nunca desaparece por completo. A sensação de que a cidade está sempre prendendo a respiração. Algumas ruas parecem mais cheias do que outras. Algumas vozes estão visivelmente ausentes. As escolas estão mais silenciosas do que antes, e os espaços públicos são observados com cautela, moldados por regras rígidas que agora determinam o fluxo da vida cotidiana. Este é um lugar onde uma geração de sonhos está sendo convidada a viver nas sombras. Cabul se agarra às encostas das montanhas como cracas persistentes, com casas de barro erguendo-se ao lado de novos empreendimentos, fundações antigas sustentando ambições modernas. Ela foi destruída e reconstruída tantas vezes que a mudança já não a assusta. A incerteza não a surpreende. O chamado à oração se entrelaça com o rugido do trânsito, criando um ritmo que não pertence a nenhuma era específica. Esta é uma cidade que resiste, mesmo quando o mundo lhe vira as costas. Seu povo aprendeu a se adaptar quando os caminhos se estreitam e as portas se fecham. Para entender de onde vem essa resiliência, é preciso olhar além do momento presente, voltar a um tempo em que estes vales não eram apenas espaços de defesa, mas o grande cruzamento do mundo antigo. Encruzilhada dos Deuses. Deixe o caos de Cabul para trás e você se verá caminhando entre os fantasmas de um mundo que não deveria existir. Este é o antigo Gandhara, um lugar onde a história fez algo impossível. Quando o exército de Alexandre o Grande marchou por estes vales, não se limitou a conquistar, ficou. Em um acidente cultural improvável, a estética grega colidiu com a filosofia budista e o resultado foi uma obra-prima. Pela primeira vez na história, o Buda foi esculpido com os traços marcantes de Apolo e os cabelos ondulados e fluidos de um deus olímpico. Essas não eram apenas estátuas, eram a primeira forma de arte verdadeiramente global do mundo. Ainda hoje, é possível ver as vestes de pedra talhadas com precisão romana, tão leves no olhar quanto a seda.
É um lembrete de que muito antes de se tornar um campo de batalha, o Afeganistão foi o maior laboratório criativo do planeta. Mas esta terra não guarda apenas aquilo que foi construído, ela também carrega o peso do que foi perdido. Para compreender o verdadeiro custo do tempo e da ideologia, é preciso seguir mais fundo pelas montanhas, até um lugar onde o silêncio fala mais alto do que qualquer monumento. Bamiyan, o silêncio assombrado. No alto do Hindu Kush, o Vale de Bamiyan se abre como uma ferida imensa e irregular na superfície da Terra. Durante 15 séculos, 2 Budas colossais permaneceram de vigia ali, esculpidos diretamente nas falésias de arenito. Eram os gigantes da Rota da Seda, arranha-céus do mundo antigo que observaram o império surgirem e desaparecerem com uma indiferença pétrea. Então, em 2001, o mundo assistiu horrorizado enquanto eles eram reduzidos a pó em questão de minutos. Hoje, não se vem aqui para ver estátuas, vem-se para sentir a sua ausência. Aqueles enormes nichos vazios são mais poderosos do que os próprios monumentos. Eles permanecem como um lembrete perturbador do que acontece quando a ideologia tenta apagar a memória. Mas observe mais de perto o emaranhado de cavernas que cerca esses vazios. Sob a fuligem e as cicatrizes, arqueólogos encontraram câmaras ocultas, repletas de algumas das pinturas a óleo mais antigas do mundo, cores vibrantes que sobreviveram às explosões. É uma beleza estranha e pesada. Mesmo na destruição, Bamiyan se recusa a ser esquecida. Ela prova que se pode destruir a pedra, mas não se pode matar o espírito do lugar. E ainda assim, a poucos quilômetros deste cemitério da arte, a natureza oferece um tipo de obra-prima radicalmente diferente, algo que parece uma alucinação no meio de um deserto marcado pela guerra. Band Amir, a miragem do paraíso. Depois do silêncio pesado de Bamiyan, a estrada se estende por um horizonte de poeira e pedra que parece não ter fim. Então, sem aviso, a paisagem se abre. A terra cede, revelando algo que parece quase irreal. Este é Band Amir, uma cadeia de 6 lagos profundos de azul cobalto, esculpidos em imensos cânions de calcário. A água é de um azul tão intenso que parece ter sido derramada à mão no meio do deserto. Sem filtros, sem ilusão. Apenas uma química rica em minerais, transformando rocha e luz em um oásis de safira no coração de uma paisagem lunar. Esses lagos são uma maravilha geológica. Ao longo de milhares de anos, depósitos minerais formaram barragens naturais, permitindo que a água escorra suavemente de uma bacia para outra. A quase 3.000 metros acima do nível do mar, o ar é rarefeito e a superfície da água se torna um espelho perfeito para o céu afegão. Este é o primeiro parque nacional do país, um lugar onde o conflito parece distante, quase inimaginável. Ainda assim, o silêncio aqui carrega mais do que apenas a natureza. A quietude soa intencional, moldada pelas realidades da vida além das paredes do cânion. Nem todos que chamam esta terra de lar estão igualmente presentes às suas margens, e essa ausência é sentida tanto quanto a beleza. À medida que o sol se põe e o azul se aprofunda, a calma ganha um peso maior. Um lembrete de que até as paisagens mais intocadas não existem fora dos ritmos do vale abaixo.
Bandiamir continua arrebatador, prova de que a beleza não precisa de permissão para existir. Mas ele também reflete algo mais profundo. No Afeganistão, até o paraíso carrega ecos do mundo ao seu redor. E além da água e da pedra, a verdadeira força desta terra não está na geografia, mas nos códigos e tradições duradouros que continuam a moldar a vida cotidiana. Pashtunwali, o Código de Honra de Ferro. Para além das águas azuis e das ruínas antigas, a vida nestes vales é moldada por uma lei não escrita, mais antiga do que qualquer estado moderno. Ela se chama Pashtunwali. Mais do que um conjunto de regras, é um código de honra transmitido de geração em geração, que define identidade, lealdade e responsabilidade. No seu núcleo estão princípios como Badal, o direito à justiça, e Meumastia, uma forma de hospitalidade tão absoluta que a segurança de um hóspede se torna uma obrigação sagrada, intocável pela política ou pelo conflito. O princípio mais exigente do código é o Nanawatai, o direito de asilo. Foi por isso que, em 2005, um aldeão chamado Mohammad Gulab arriscou a própria vida para proteger um soldado estrangeiro ferido, não por ideologia ou aliança, mas porque a honra assim exigia. Em momentos como esse, o Pashtunwali revela sua força mais profunda, um compromisso moral que permanece firme, mesmo quando as instituições falham. Hoje, esse código ancestral atravessa um cenário muito mais complexo. As tradições de proteção e acolhimento persistem, mas a vida cotidiana se estreitou de maneiras silenciosas. O lar continua sendo um espaço de calor humano e dever, mas também de limites, onde costumes antigos são moldados por um ambiente em constante mudança e cada vez mais restritivo. A hospitalidade sobrevive, mesmo quando as liberdades pessoais são cuidadosamente negociadas dentro das paredes da casa. Em uma terra onde fronteiras mudam e sistemas vêm e vão, o Pashtunwali continua a manter as comunidades unidas. Ele é firme, inflexível e profundamente enraizado, oferecendo um senso de ordem que nenhuma força externa consegue impor. E, embora grande parte de seu poder seja vivida em silêncio, ele também se manifesta em momentos de intensidade crua, quando força, orgulho e resistência vêm à tona, revelando o espírito de um povo moldado, acima de tudo, pela honra. Buzkashi, a dança da poeira e do sangue. Se você quer ver o espírito afegão em sua forma mais crua e caótica, precisa assistir a uma partida de Buzkashi. Este não é um esporte típico de domingo à tarde. É uma batalha de alto risco a cavalo, que faz o futebol americano parecer um passeio no parque. O objetivo? Agarrar do chão a carcaça decapitada de uma cabra e carregá-la até a linha de chegada, enquanto dezenas de outros cavaleiros tentam arrancá-la de você. É rápido, é violento e absolutamente hipnotizante. Os homens que praticam esse jogo, os chapandás, são lendas. Eles montam cavalos treinados para serem tão resistentes e destemidos quanto seus donos. No meio de uma nuvem giratória de poeira e do trovão dos cascos, não há árbitros e quase não existem regras. Apenas força, habilidade e uma vontade de ferro para vencer. É um espetáculo que reflete a própria história desta terra, uma luta constante e brutal pelo controle, onde apenas os mais resilientes sobrevivem.
O Buzkashi é um lembrete de que, no Afeganistão, a vida sempre foi um esporte de contato. Ele representa uma cultura que respeita o poder, mas valoriza acima de tudo a coragem individual. Mas não se deixe enganar pela aspereza. Quando a poeira baixa e os cavalos são conduzidos para longe, essa dureza dá lugar a uma delicadeza impressionante. Um lado da cultura que é tecido, nó por nó, no próprio tecido de seus lares. O mosaico étnico, os fios de uma nação. Para o mundo exterior, o Afeganistão costuma ser visto como um bloco monolítico. Mas basta entrar em seu interior para descobrir um mosaico vibrante e complexo. Aqui ocorre um encontro de identidades. Os Pashtuns, aproximadamente 42%, os Tajiques, 27%, os Hazaras, 9% e os Uzbeques, 9%, ao lado dos povos Aimaqs, Turcomenos e Baluches. Cada grupo traz consigo uma língua e uma história distintas. Um espaço onde a poesia persa se encontra com a firmeza túrquica, criando um tecido social tão intricado quanto os tapetes mundialmente famosos que são tecidos à mão. Esses tapetes são diários silenciosos da alma afegã, mas também testemunhos de uma realidade social em transformação. Grande parte desse trabalho minucioso é realizada por mulheres. Nas oficinas do norte e nos lares rurais, tecelãs passam meses amarrando milhões de pequenos nós, usando lã tingida com cascas de romã e nozes. Sob as restrições atuais, esses tiares domésticos tornaram-se um dos poucos espaços restantes onde as mulheres ainda conseguem contribuir para a economia. Para muitas, a oficina é hoje tanto um santuário de sua herança cultural quanto o limite do seu mundo, à medida que suas vidas criativas ficam cada vez mais confinadas atrás de portas fechadas. Essa diversidade é a maior força do Afeganistão, mesmo que o clima atual tente impor sobre ela uma única sombra. Apesar dos rostos e dialetos diferentes, existe uma resiliência compartilhada que os mantém unidos. É um povo definido pela capacidade de criar beleza nas condições mais duras. E, falando em condições extremas, foi essa mesma engenhosidade que lhes permitiu dominar a própria terra sob seus pés, construindo maravilhas que permanecem escondidas muito abaixo da superfície. O enigma dos Qanats, maravilha sob a poeira. Enquanto o mundo fixa o olhar nos picos recortados do Hindu Kush, as verdadeiras maravilhas da engenharia afegã permanecem escondidas bem debaixo dos seus pés. Em uma terra marcada por desertos implacavelmente secos, a sobrevivência não deveria ser possível. Ainda assim, há 3.000 anos, os afegãos solucionaram o enigma da água com o sistema de Qanats. Trata-se de vastas redes de túneis subterrâneos escavados à mão que se estendem por quilômetros, conduzindo o degelo das montanhas até o coração das planícies sedentas. É uma obra-prima da física antiga. Imagine cavar manualmente uma série de poços verticais e depois conectá-los por um declive suave, usando apenas a gravidade para transportar água através de uma paisagem escaldante, sem perder uma única gota por evaporação. Esses túneis não são apenas sistemas de irrigação, são linhas de vida. Eles transformaram poeira em pomares e permitiram que civilizações florescessem onde deveria existir apenas areia. Ao longo de séculos de guerra, esses labirintos frescos e sombrios também se tornaram esconderijos perfeitos. Exércitos com tecnologia de satélite tentaram mapeá-los, mas o deserto soube guardar bem seus segredos. Mas o subsolo aqui guarda mais do que água. Abaixo dos antigos Qanats repousa um outro tipo de tesouro, intocado enquanto impérios disputavam a superfície. É uma verdadeira mina de ouro do futuro.
E em 2026, o mundo começa finalmente a despertar para aquilo que está enterrado na escuridão afegã. Lítio e o novo destino. À medida que avançamos para 2026, a conversa em torno do Afeganistão começa a mudar lentamente. O foco já não está apenas no conflito, mas no que repousa sob o solo. Escondida sob camadas de poeira e história, existe uma riqueza mineral estimada entre 1 e 3 trilhões de dólares, incluindo vastas reservas de lítio ainda pouco exploradas, o material que impulsiona a transição verde do mundo. Para muitos fora do país, essa descoberta representa oportunidade. Para quem vive aqui, ela traz incerteza. Anos de isolamento e pressão econômica tornaram o cotidiano frágil, e a promessa de riqueza futura parece distante da luta presente para garantir necessidades básicas. O interesse internacional cresce, contratos são discutidos em silêncio e as expectativas aumentam. Mas, no terreno, a mudança chega devagar. Alguns veem ecos de um velho padrão, uma versão moderna do grande jogo, não mais travado com exércitos, mas com acordos e direitos de extração. Outros se perguntam se esses recursos poderão finalmente trazer investimento, infraestrutura e estabilidade. A resposta permanece em aberto. As montanhas podem guardar os materiais que alimentam o futuro, mas para as pessoas que vivem entre elas, o som do progresso é complexo. Ele carrega esperança, hesitação e a consciência cautelosa de que riqueza, por si só, nunca garantiu prosperidade. Aqui, o futuro não é algo a ser reivindicado, é algo que ainda está sendo negociado. A encruzilhada inquebrável. Viajar pelo Afeganistão em 2026 é como estar parado em uma encruzilhada que nunca pertenceu totalmente a uma única era. Esta é uma terra onde as camadas do tempo não se substituem, elas coexistem. Cabos de fibra ótica de alta velocidade agora seguem caminhos outrora traçados por caravanas, correndo silenciosamente ao lado de antigos túneis de água cariz que ainda levam vida através da poeira. Smartphones brilham em mãos que também conhecem o peso de tradições com séculos de existência. Das ruas vigiadas de Cabul ao silêncio aberto do deserto elevado, o país avança com cautela, consciente do olhar do mundo voltado para ele. A informação circula mais rápido do que nunca, mas grande parte da vida cotidiana permanece comedida, contida e voltada para dentro. É um lugar que negocia sua relação com a modernidade, não apenas por escolha, mas por circunstância. Não se vem aqui em busca de conforto. Vem-se para recalibrar a própria compreensão. As manchetes falam em termos absolutos, mas a realidade no terreno vive de nuances, pequenos atos de resistência, adaptações silenciosas e uma determinação não dita de continuar. O Afeganistão é frequentemente descrito como isolado, mas seu povo segue profundamente consciente das correntes globais que moldam seu futuro, mesmo enquanto permanece à margem delas. Esta sempre foi uma terra de passagem, um ponto de encontro de impérios, ideias e rotas comerciais que um dia conectaram continentes. Hoje, essa antiga encruzilhada parece em pausa, aguardando o momento em que o movimento possa recomeçar. Não apagada, não derrotada, apenas suspensa. À medida que a jornada chega ao fim, mapas minerais e rótulos políticos começam a desaparecer. O que permanece é algo mais difícil de definir: um país firme entre o passado e o futuro, carregando sua história adiante enquanto observa o mundo decidir como e quando voltará a se envolver.
Conclusão. No Afeganistão, existe um ditado: na primeira xícara de chá, você é um estranho. Na segunda, um amigo. Na terceira, você já é da família. Depois de atravessar estas montanhas e testemunhar as cicatrizes do passado encontrando a corrida pelo ouro do futuro, fica claro que a história desta terra não está escrita em suas guerras, mas em sua hospitalidade. É um lugar que sobreviveu a todos os impérios e resistiu a todas as manchetes. Enquanto o mundo olha para 2026 e para as riquezas escondidas na poeira, lembre-se de que a verdadeira alma do Afeganistão não está em seus minerais nem em seus monumentos. Ela vive no espírito inquebrável de um povo que, apesar de tudo, ainda lhe oferecerá um lugar para sentar e uma xícara de chá quente. A encruzilhada permanece aberta, não como um cemitério, mas como um portal.